que te levou à cruz por mim. Estou maravilhado por tua glória. Estou maravilhado pelo teu poder. Estou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Olhando os céus, obra das tuas mãos, o sol, a lua e as estrelas, todos criados por ti. Vejo nos céus tua majestade, magnífico Deus. Grande em toda a terra é o teu nome, da boca de pequeninos suscitas louvor, pra emudecer o inimigo. Sou maravilhado por tua glória. Sou maravilhado pelo teu poder. Sou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Estou maravilhado por tua glória. Estou maravilhado pelo teu poder. Estou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Ao contemplar o mistério do Calvário, o Rei dos Reis pregado no madeiro, quem tem toda a autoridade, se entregando por inteiro, o Criador do universo, mostrando seu amor por mim. Ao contemplar o mistério do Calvário, o Rei dos Reis pregado no madeiro, quem tem toda a autoridade, se entregando por inteiro, o Criador do universo, mostrando seu amor por mim. Estou maravilhado por tua glória. Estou maravilhado pelo teu poder. Estou maravilhado pelo teu amor que te levou à cruz por mim. Olá, todos que estão nos assistindo nessa primeira live, né? Estamos estreando aqui. Nos perdoem qualquer problemas técnicos que possam acontecer, mas é um momento especial, um momento histórico. Nós estamos vivendo realmente um marco nesses dias, em nosso tempo, em nossa geração, algo que nunca aconteceu antes, após, né, tanto tempo que nós temos caminhado na fé cristã, e realmente é um momento diferente de tudo aquilo que a gente já experimentou, o que nos dá uma certa crise, tanto no sentido de ameaça daquilo que nós estamos passando e podemos
passar nesses dias, como também referente às oportunidades que Deus tem nos dado, né, como igreja. E então eu creio que temos falado a cada um de vocês nesses dias sobre a importância de reunir nos seus lares, com a sua família, e estarem então vivenciando a igreja na sua casa, em tempos de compartilhamento da palavra, oração, louvor, adoração. E eu quero começar aqui esse momento de hoje com um tempo de oração. Quero chamar aqui minha família para estar aqui nesse momento. Estamos todos aqui. Minha esposa Luciene, meus filhos Caleb e Analice, minha mãe Wilma. Estamos passando pela quarentena juntos, né? E o Senhor tem nos dado esse momento aqui tão especial, e eu creio que a partir de hoje, enquanto permanecer nesse sistema, nós estaremos ainda mais usando os recursos e ferramentas para buscar o Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e orarmos juntos, colocando diante do Senhor esse momento, essa palavra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, derrame sobre nós, derrame, Senhor, sobre a nossa casa e sobre cada casa que está recebendo essa transmissão, recebendo essa palavra, Senhor, que haja ministração do Teu Espírito a cada coração, em cada vida. Senhor, transmita vida, transmita unção, transmita poder, transmita graça, Senhor. Lança fora, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a presença maligna. Senhor, que a presença do Senhor encha este lugar, encha as nossas vidas, que haja um liberar da Tua bênção sobre nós, da Tua paz. Reina em nossos corações, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos que será, que o Senhor fará para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Coloquei aqui do lado da televisão porque alguns versículos que eu vou estar compartilhando, vou estar passando aqui para vocês acompanharem comigo. Mas é claro que se você está com o seu smartphone, sua Bíblia, seu tablet aí em mãos, você pode acompanhar comigo esses textos e marcá-los, meditá-los. Eu gostaria muito de incentivar você durante essa semana a estar continuando fazendo uma leitura desses versículos, acompanhando aí durante esses dias, se alimentando, se aprofundando neles, porque são textos com certeza que valem muito a pena para nós, né? E eu quero começar com a palavra que eu estive compartilhando com os irmãos na semana passada a respeito da importância de estarmos nesses dias com a nossa higiene, né, em dias, tanto nos cuidados com as mãos, nos cuidados com o lugar onde tocamos, aonde pegamos, com o ambiente, com a respiração, né? Há uma recomendação para uso de máscaras em algum momento, em algumas circunstâncias, né? Mas assim como há essa higiene física, esse cuidado, né, com as mãos e com o respirar, né, no aspecto físico, ele também se aplica espiritualmente quando a palavra de Deus ela nos fala sobre esses cuidados, né? Nós vemos aqui o Salmo 24, dos versículos 1 a 5, dizendo: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo que neles habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você perceba que esse texto condiciona e relaciona a presença de Deus juntamente com a sua bênção a esses aspectos da pureza, né, da limpeza, tanto das mãos quanto do coração. E nós também temos um outro texto de Mateus 5:8, durante o Sermão do Monte. Jesus diz: ser bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então você vê que a palavra, ela, mais uma vez aqui, Jesus agora dizendo que o ver a Deus, o estar em contato com Ele, o ter experiências espirituais, sobrenaturais com o Senhor,
está relacionado a uma limpeza de coração. E vimos também, eu havia compartilhado também esse texto, muito importante para nós entendermos que o sangue de Jesus, em 1 João 7, ele diz que se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos acesso ao sangue de Jesus à medida que nós o cremos e o confessamos, para que este sangue seja o principal agente. Assim como existe o álcool gel para limpar das bactérias, para tirar, né, toda a contaminação, o sangue de Jesus é o principal elemento que nós recorremos a ele para que ele nos limpe, para que ele nos lava. Isso principalmente se aplicando à questão de pecado, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco a respeito também da questão emocional. Nesses dias de grande tensão, de pandemia, de preocupações, de aflições, de angústia, de necessidades, nós vemos o emocional sendo muito abalado e isso reflete diretamente na nossa condição espiritual. Por isso, eu quero dizer um pouco a você sobre a importância de cuidarmos do coração. Mas não é o coração órgão que fica aí no seu peito, pulsando, batendo, espalhando sangue pelo seu corpo, né? Se fosse simplesmente limpar esse coração, né, pudéssemos abrir com um bisturi, passar álcool gel nele ou coisa do tipo, né? Mas essa purificação do coração, essa limpeza do coração, toda vez que a palavra de Deus se refere a coração, ela se refere a um homem interior e não a um órgão, simplesmente, né? Então, a respeito desse homem interior, como nós fazemos para cuidar dele, né? Dos grupos de risco para a contaminação do coronavírus é a pessoa hipertensa, é a pessoa que tem problemas cardíacos, né? E eu poderia dizer que uma das principais vulnerabilidades pelas quais o diabo nesses dias tenta nos prejudicar, nos fazer mal, é exatamente a falta dos cuidados quanto ao nosso coração, né? Então, eu quero passar aqui alguns versículos a esse respeito. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, é o que fala em Provérbios 4, 23. Ou seja, tudo aquilo que você faz na vida tem origem no seu coração. Jesus também disse em Mateus 12, do 34, versículo B, uma frase muito famosa, né, dizendo: pois a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que sai pela nossa boca tem origem primeiramente lá no nosso coração, no nosso homem interior. Também em Mateus 15 nós vemos uma parábola que Jesus diz o seguinte, quando questionaram ele sobre os seus discípulos descumprirem um costume, uma tradição dos judeus com relação à limpeza das mãos e à contaminação, isso olhando pelo aspecto natural, né? Nós também, ao comermos, limpamos as mãos para não sermos contaminados com alguma coisa. Mas Jesus ele repreende porque o aspecto tradicional religioso estava sendo mais importante do que outros valores espirituais. E Jesus diz o seguinte, chamando para si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então Pedro pede depois uma explicação ao Senhor, e lá no versículo 19, nós temos Jesus explicando o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, toda sorte de pecado, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem fala, as ações, são originadas no coração. Se esse coração estiver então contaminado, se ele estiver então de alguma maneira cheio de impurezas, cheio de coisas que estão levando ele, incentivando, motivando a prática do pecado, é isso que ele vai fazer. Se ele estiver dominado por aquilo que o inimigo está semeando nele, como nesses dias é o caso do medo, né, do pavor, do pânico e todos os seus sentimentos que são relacionados. Então, aquilo que nós vamos fazer vai ser baseado nisso. Então, aí a importância de nós cuidarmos do nosso coração. Daí a importância de nós buscarmos tratamento, buscarmos no Senhor realmente recursos para que o nosso coração seja cuidado e ele possa ter a correspondência de um filho de Deus maduro, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus diante dos momentos de dificuldade que nós estamos vivendo, né?
Então eu gostaria de começar falando sobre isso, sobre como termos o cuidado a respeito do nosso coração. Quero começar por uma passagem de Mateus capítulo 6, quando Jesus está falando sobre a questão das riquezas. Ele fala anteriormente no versículo sobre os dois senhores, né? Sobre onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aqui ele começa a falar sobre a ansiosa solicitude da vida. E ele começa dizendo, por isso, no versículo 25 de Mateus 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que lhe haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Aí ele continua no próximo versículo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso quer dizer, côvado é uma medida, né? Pode acrescentar 1 metro a mais de vida, pode acrescentar alguns anos a mais de vida, o tempo a mais de vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então o Senhor dá uma forte exortação quanto aos cuidados que nós passamos a ter, que preenchem o nosso coração e que muitas vezes nos atrapalham de ouvir o que Ele quer falar conosco, de seguirmos uma orientação, uma direção, fazermos a vontade dEle. E ficamos paralisados, né? Ficamos ansiosos, ficamos gastando demais energia com coisas que não precisam. E aqui o Senhor vai continuar dizendo, não vos inquieteis, portanto, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós vemos claramente o Senhor atacando aqui um dos principais sentimentos relacionados ao medo, que é a ansiedade. A ansiedade já é um mal terrível. A quantidade de pessoas dependentes hoje de remédios contra a ansiedade, a quantidade de tratamentos, de buscas médicas para poder ajudar as pessoas que sofrem desse mal, é algo terrível. E nesses dias onde essa pandemia tem tomado conta do mundo, com certeza a ansiedade multiplicou, potencializou em muitas vezes. Então o Senhor agora mais uma vez nos exorta, não guarde a ansiedade no seu coração. Não acumule isso, não acumule esse sentimento, ele vai te fazer mal, ele vai te prejudicar. Não deixe a ansiedade fortalecer o seu medo. Pelo contrário, busque no Senhor, busque em Deus os recursos que você precisa para você poder vencer essa ansiedade, o medo e todo o mal relacionado a isso. Então, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer lá em Mateus 11, a maneira como nós podemos lidar com esses sentimentos. Ele diz o seguinte, Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O medo, assim como a ansiedade, assim como todos os sentimentos relacionados, eles acumulam no nosso coração, eles nos fazem mal e eles se tornam um fardo, um peso. Ele acumula, ele vira uma bola de neve, ele se torna realmente algo enfadonho, um peso, uma carga, que nós não somos capazes de lidar com ela, nós somos capazes de suportar, nós ficamos oprimidos, presos, paralisados, dominados por ela. Nós precisamos buscar o Senhor, nos achegar diante dele, para que o Senhor nos alivie tudo isso, para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. O Senhor Jesus é um exemplo de alguém que é altamente controlado, que é focado, centrado naquilo que é necessário
mansidão aqui nesse caso é uma relação direta a não ser ansioso, a não ser inquieto, a não ser precipitado, a não ser alguém que está dominado por nenhum sentimento nesse sentido ruim. E também ele nos diz que ele é humilde, ele é alguém que se submete, é alguém que busca a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Ele é alguém que tinha uma constância dependência de Deus. E ele fala, se vocês aprenderem comigo, liberarem todo o jugo do seu coração, aprenderem com a minha mansidão e humildade, vocês encontrarão descanso para a sua alma. É o que nós mais precisamos. Eu tenho certeza que você está em casa, como eu estou em casa muitos dias, cheio de muitas tarefas domésticas, tantas coisas a gente acaba procurando para fazer, para ocupar o nosso tempo. E há muitos que estão aí dormindo horas e horas, talvez, e não acham descanso. Dormir não é suficiente para descansar. Encher a mente, ocupar, trabalhar, também não é necessariamente. O descansar é todo momento que nós nos enchemos com a paz do Senhor em nossos corações. Em que nós temos uma plena confiança de que Ele cuida de nós, que Ele dará os seus cuidados para as nossas necessidades. Porque o jugo do Senhor, ele é suave e o seu fardo é leve. Eu quero colocar mais 2 textos ainda a esse respeito. Um é o que Paulo escreve no livro de Filipenses 4, a partir do verso 6. É a maior referência que existe sobre a importância, na minha opinião, da nossa oração prática, diária, constante, e também uma espécie de respiração espiritual para nós lidarmos com a questão do medo, da ansiedade e dos demais sentimentos. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele nos ensina, olha, ore, suplique, agradeça, pratique isso constantemente, fazendo conhecidas as suas petições a Deus, de maneira em que fazendo isso você não vai ficar carregando ansiedade no seu coração. Você vai chegar diante de Deus e vai esvaziar, e vai despejar, e vai entregar, e vai confiar a Ele todas as coisas. De maneira que, indo até Jesus, fazendo isso, você não acumula no seu coração um peso que você não é capaz de suportar. E ao fazer isso, a promessa de Deus é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Lembra do coração onde procede as fontes da nossa vida? Elas vão ser guardadas juntamente com a nossa mente em Cristo Jesus, juntamente com os nossos pensamentos. Muitas vezes a inquietação não nos deixa dormir, porque nós ficamos pensando nas coisas, angustiados. Isso nos rouba o sono, isso nos rouba a paz, isso nos rouba o descanso. Mas uma vez que praticamos, que entregamos, que confiamos, que colocamos diante do Senhor toda a ansiedade, toda a nossa confiança, toda a nossa segurança, toda a nossa dependência, onde nós entregamos isso a Ele, a paz de Deus vem encher o nosso coração e nos guarda, e inclusive a nossa mente fica em paz. E é possível nós fazermos o que Paulo recomenda no versículo 8, uma vez respirando, esvaziando todo o mal, toda a impureza, tirando do nosso coração tudo aquilo que nos está fazendo mal emocionalmente, espiritualmente. Então nós podemos nos encher de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e em tudo aquilo que há virtude ou louvor. Isso deve ocupar o nosso pensamento, isso deve nos preencher. Toda a verdade de Deus deve preencher o nosso coração. Mas só preenche, irmão, se nós esvaziamos esses sentimentos, se nós esvaziamos as mentiras que o diabo plantou lá dentro, aí então nós nos preenchemos e aí então nos abastecemos com a verdade de Cristo. E este texto também de 1 Pedro 5, de 6 a 10 é maravilhoso, onde ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha só aqui a chave do versículo 7. Lançando sobre Ele, sobre quem? Sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uma vez que nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, uma vez que nós lançamos a Ele toda a nossa ansiedade, à medida que nós fazemos isso nesses dias, então nós vamos ter o nosso coração guardado. Inclusive, no versículo 8, ele fala sobre sermos cuidadosos, sóbrios, vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém
para devorar. Sabe, ele procura exatamente aqueles que vão estar abalados, aqueles que vão estar vulneráveis, aqueles que vão estar fragilizados. Por isso, se fortalecer no Senhor é importante, é crucial, é fundamental, é essencial nesses dias. Nós precisamos buscar no Senhor. Olha o que ele diz aqui mais abaixo. Resistir o diabo firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais a esses nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, é o mundo inteiro. Os cristãos do mundo inteiro estão na mesma situação que eu e você aqui em Goiânia, que os nossos irmãos pelo Brasil. O mundo inteiro está passando por isso. Mas cremos que o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um tempo, por um pouco nesses dias, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a palavra que nós temos da parte do Senhor para as nossas vidas. Quero chamar aqui primeiramente a Luciene, que vai estar compartilhando aqui a leitura de alguns textos. Amém. Glória a Deus, né, irmãos, pela palavra e pelo consolo que o Senhor nos dá através da palavra dele, né? Nós somos consolados, supridos, alimentados. E o Everton separou uns textos aqui para mim poder ler também. Quem quiser acompanhar aí, Deuteronômio 31:6. Ele fala assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém, irmãos? O Senhor, Ele está conosco. Outro versículo está em Salmos 34, versículo 4. Está projetando aí, né? Tá. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Senhor, Ele nos livra, irmãos, quando nós buscamos a Ele, né? De todos os nossos temores, nossos medos. Outro é Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. E Mateus 10, do 29 ao 31, ele fala assim: não se vendem 2 passarinhos por dinheiro, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E Romanos 8:15 ele fala: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o último versículo que eu quero ler é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que ele fala: porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, irmãos? Então que nós possamos nesses dias estar apegados à palavra de Deus, orando, lendo a palavra de Deus para nos fortalecer, irmãos, porque Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e se Ele é por nós, quem será contra nós, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se nós fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, não tem mal que chegue à nossa tenda. Amém? Que Deus abençoe e guarde cada família. A nossa oração é essa, que mal nenhum chegue à sua família, nem a nossa. Amém? Deus abençoe. Amém. Minha mãe também vai estar lendo agora alguns textos para nós concluirmos aqui. Olá, iremos ler em Salmo 94, versículo 9. Se foi o Senhor que formou o ouvido,
será que ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Aquele que julga e castiga as nações, não vai castigar todas elas? Ele dá conhecimento aos homens? Como poderia deixar de saber o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Como é feliz o homem a quem o Senhor corrige e ensina a sua lei. Assim, a sua mente ficará em paz e ele esperará com paciência o dia em que os maus serão castigados, pois o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos à própria sorte, porque são a sua herança. Também temos para compartilhar com você 2 Coríntios 4, 16 a 18, que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Que possamos estar cada dia mais, como diz lá em Isaías 40, versículo 31, com a confiança no Senhor, porque é o Senhor que nos livra de todo mal. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Essa foi então a nossa transmissão hoje e queremos realmente finalizar esse momento com um tempo de oração. É o que nós cremos que, como nós vimos na palavra, né, é o que nos ajuda, é o que nos fortalece, é o que nos dá ânimo, é o que nos impulsiona e nesse momento é o que nos une. Pense que você está orando aí na sua casa, eu estou orando aqui na minha casa, mas todos nós estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus. E isso não há isolamento que possa vencer, isso não há distanciamento capaz de ultrapassar. O mesmo Espírito Santo de Deus que está presente sobre a minha vida, está presente sobre a sua vida, e ele continua assim, ele continua a fluir durante esses dias, ele continua a nos unir, a nos conectar. E eu creio que em breve, seja aqui na terra em uma celebração, em um culto, em uma reunião, ou seja lá no céu, unidos com o Senhor, assim nós estaremos celebrando, cantando, adorando a esse Deus maravilhoso. Quero chamar aqui a Luciene, minha mãe, para nós orarmos, concluirmos esse tempo juntos. Amém? Pai, nós queremos nesse momento encerrar essa palavra, orando mais uma vez pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos que estão nos assistindo, Senhor. Queremos declarar, Senhor Deus, a Tua bênção, Pai. Queremos declarar, ó Deus, a Tua presença enchendo, fazendo transbordar cada casa, cada lar, abençoando a sua vizinhança, abençoando aqueles que estão ouvindo, Senhor, recebendo também esta palavra. Senhor, que ela seja como luz que brilhe e lance fora as trevas, lance fora o medo. Senhor, encha com o Teu amor cada coração, enche com a certeza de que somos Teus filhos, de que somos amados, de que estamos seguros, protegidos no Senhor, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada casamento, sobre cada aliança, que elas se fortaleçam nesses dias e não enfraqueçam. Abençoe os filhos que são a Tua herança, Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que caso o Senhor volte, estarão conosco, Senhor, juntamente unidos, Senhor Deus, como igreja, arrebatados, levados aos céus. Se não, Senhor Deus, serão aqueles que continuarão sobre essa terra, até que todas as promessas se cumprem, até que todas as profecias se cumprem. Senhor Deus, que assim o Senhor nos fortaleça, que assim o Senhor abençoe cada coração nesses dias,
Que haja, Senhor, a prática da oração, da limpeza, da purificação, Amém, de mente Senhor. e coração, de cada vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Até em breve, se Deus quiser, uma próxima transmissão. Amém.